na playlist. Eu vou disponibilizar ainda hoje para vocês. Então, vamos lá. Gravando. Galera, o que vocês estão vendo aqui nada mais é do que uma parte de um músculo, tá, gente? Quem não conseguiu ver o que eu estou mostrando, sinaliza para eu poder mostrar uma vista um pouco... para passar para vocês uma vista um pouco mais limpa, e aí vocês participarem comigo. Então, o que nós estamos vendo aqui? Essa parte rosa aqui, estão vendo meu cursor, né? Essa parte rosa, ela é um músculo, tá? Nesse momento, gente, eu estou sem o chat. Então, se vocês puderem conversar comigo com o microfone, vai ser melhor. Caso alguém escreva no chat e alguém esteja com o microfone liberado para falar e puder intermediar esse colega que está sem microfone, por favor, tá? Não hesitem. Então, nós estamos vendo aqui uma imagem de uma musculatura. Como toda musculatura, basicamente, você vai ter o quê? Pontas, que são os tendões, e o seu ventre, que é onde você tem a massa muscular. Beleza? Perfeito. Dentro de cada musculatura, né, existe um grupo, né, muscular, existe um grupo com uma quantidade de fibras musculares que vão apresentar feixes, filamentos, fibras, que são sensoriais. Vamos pensar em sensor, certo? Toda vez que a gente fala de sensor, a gente tem que levar em consideração que receptores é a parte sensorial, é a parte receptora. Assim como nós conseguimos enxergar e perceber as imagens, assim como nós conseguimos tocar objetos e sentir a textura desses objetos, dentro das musculaturas existem receptores também para perceber características ou posicionamentos dessa musculatura. Até o momento, estão comigo? Sim. 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 Mas não somente isso, nós também temos outras estruturas que ficam mais próximas dos tendões, que vão receber também inervações, receptores característicos, tá? Mas falando inicialmente de fuso muscular, o que nós vamos ter nesse fuso muscular? Um receptor, que não vai ser, ele não vai ter uma característica de contração muscular, mas ele vai estar se movendo junto com a contração muscular. Então, se a musculatura se contrair, ele se retrai, se a musculatura se alongar, ele se distende, tá? Então, esse receptor, ele vai oscilar conforme a ação muscular, seja de relaxamento, seja de contração. Significa dizer que toda vez que houver um encurtamento, né, uma contração muscular, o fuso muscular aqui dentro, existe um sensor dentro do fuso muscular que nós chamamos de anulo espiral. Esse anulo espiral, ele vai, toda vez que ele se encolher, anulo vem de miolo, vem de sensor. Espiral vem de mola, ou algo espiralado, né? Algo cacheado. Então, você tem ali uma mola que, quando a musculatura ela se contrai, ela encolhe. E quando ela se alonga, ela estica. Toda vez que ela se encolhe, ela vai mandar uma informação nervosa, uma informação neuronal para o sistema nervoso central para dizer o que está acontecendo com aquela estrutura. Encolheu, olha, a musculatura está mais curta. Manda a informação lá para o sistema nervoso central e o sistema nervoso central vai interpretar o que está acontecendo. Mas também tem o outro lado, onde ela pode se alongar. Então, toda vez que ela se alonga, desculpa, gente, calma aí rapidinho. Fechei. Tive que gravar uma aula que que estaria tendo agora, uma pós-graduação, e a aula acabou agora, eu estou finalizando aqui a gravação. Beleza, show. Agora dá para usar os dois computadores. Agora eu vou poder ouvir o chat de vocês.
Ouvir não, ler, né? Ouvir não, ler. Pronto. Mais um participante aí com a gente. Agora sim. Então, o que vocês escreverem aí, eu também estou aqui assistindo, tá, gente? A partir de agora, é o que vocês escreverem. Então, podem escrever que eu estou lendo aí também. Então, quando você fala também de encurtar ou de alongar, você vai mandar uma informação para o sistema nervoso central dizendo como que a musculatura está se comportando, tá? Agora, por que isso, tá, gente? Isso porque a Natália questionou ao tema de flexibilidade. Então, a gente precisa levar tudo isso em consideração. Toda vez que você move ou faz algum tipo de alongamento, ou você faz algum tipo de movimento, existe uma musculatura que se contrai e existe a musculatura antagonista que se alonga. Enquanto uma se contrai, essa que se contrai manda a informação lá para o sistema nervoso central dizendo que está tendo encurtamento muscular. E aí ele faz as modulações para saber o quanto de intensidade, quais as musculaturas ao redor podem trabalhar de forma sinergista. Ao passo que a musculatura antagonista, ela se alonga. Então, aquele anulo espiral, ele se alonga de forma que vai informar ao sistema nervoso central o quanto de tensão muscular vai ser necessário para que haja estabilização daquele movimento. Então, observe que a todo tempo o fuso muscular ele vai trabalhar para manter um tônus muscular ou modular a contração muscular. Até aí tudo bem, né, gente? Beleza. Isso aí é fisiologia do exercício, pura e simplesmente. Pensem comigo o seguinte: se isso acontece, acontece para manter a regulação e proteger a musculatura de eventuais lesões. Imagine que você faça um alongamento e não exista nenhum tipo de receptor para controlar a tensão muscular, e sem esse receptor, o que vai acontecer com essa musculatura? Ela se rompe. Não existe resistência na musculatura para segurar esse afastamento entre as inserções. Então a musculatura ela se rompe e você perde aquela musculatura. Você lesiona, você mata aquela região e aí o que vem no lugar vem uma cicatrização. E a cicatrização ela deixa muito mais retraído aquele tecido. Por isso que os estiramentos, né, as lesões com rompimento muscular, dependendo da gravidade desse rompimento, pode ser atrelado a grandes lesões e dificilmente recuperadas. Fala, Vera, diga para mim. Quando acontece uma dúvida, quando acontece uma cãibra muscular, eu posso chamar isso de fuso? Não. Fuso? Não, na verdade não pode chamar de fuso, porque o fuso é apenas um sensor. Sensor que deixa relaxado, no caso. Na contração, relaxa. Contrai. Exatamente. Teve uma cãibra. O sensor ele manda a informação dizendo para o sistema nervoso central: olha só, relaxa a musculatura porque ela está muito contraída. Só que o que acontece? O sistema nervoso até para de mandar informação, tá? O sistema nervoso para de mandar informação para parar, de cessar a contração ali. Quando acontece a cãibra. Quando acontece a cãibra. Só que a cãibra, muitas das vezes, ela não está atrelada a uma informação neuronal. Tá? Quando ela está atrelada a uma informação neuronal, a gente chama isso de espasmo. Tá? O espasmo, ele é basicamente... Tem como você abaixar só um pouquinho o microfone, o alto-falante do seu computador, Vera? Ou isso, talvez? Desculpa. É porque eu comecei a ouvir minha própria voz, aí eu comecei a me enrolar aqui, sabe? Então, quando você tem a cãibra, se ela não é atrelada ao sistema nervoso central, não é espasmo, né? Nós não temos um quadro espástico. Se ela não é, então, existe algum tipo de alteração química naquela região que está gerando contração sem que o sistema nervoso central faça isso. Normalmente isso acontece ou por alterações eletrolíticas, né? Os eletrólitos eles não estão balanceados.
você pode ter ali um excesso de cálcio, ou até mesmo a falta do cálcio. Você pode ter uma falta de ATP. A gente sabe que o ATP ele serve tanto para a contração como para o relaxamento. Então, fadigou, acabou a energia, não consigo relaxar porque não estou conseguindo repolarizar a célula, ela vai ficar contraída ali, vai virar aquela câimbra até que a vascularização consiga gerar uma demanda para essa musculatura, para ela se oxigenar, para ela se nutrir. Então, aí só depois que isso acontece é que a câimbra sai do lugar. Então, não é incomum, né? Pelo contrário, é comum, né? Você observar que quando a pessoa tem câimbra, algumas pessoas vão na região da musculatura de câimbra e ficam fazendo uma massagenzinha bem suave, né? Balançar bem suavemente, o quê? Para permitir que haja uma vascularização melhor naquele local, permitindo ali a reoxigenação e nutrição daquela célula. Há quem faça alongamentos. Eu não aconselho, pelo menos não alongamentos forçados. Talvez trazer um pouquinho, né, a estrutura para permitir que ela relaxe, ela se alongue, talvez valha a pena. Mas, a princípio, o que você precisa fazer é uma liberação daquela estrutura que ficou muito retraída. Flávio, fala aí. Vera, já volto em você. Deixa eu só ver se tem a ver com o que eu estou falando aqui, tá, Flávio? Tranquilo? Fala aí, grande. Então, aí, galera. Então, não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu lembrei desse caso agora. Teve esse caso há pouco tempo do fisiculturista que ele rompeu o peitoral, não sei se foi o esquerdo ou o direito. Teria alguma coisa a ver em relação a essa situação que você está passando, do fuso muscular? Não. Pior que não. Ele rompeu o tendão peitoral. Foi o tendão peitoral, né? É porque eu vi por alto, isso. Enquanto a musculatura estiver em contração, a musculatura ela é soberana. Entendi. A não ser que você leve um tiro ou meta um facão ali para fazer aquele corte bonito daquele filé, né? Mas enquanto a contração muscular, ela é soberana. Quem vai se ferrar vai ser o tendão ou o osso. Entendi. Até porque a musculatura ela vai ser muito mais, ela vai crescer, ela vai hipertrofiar muito mais rápido do que o próprio tendão. Então o músculo está lá, trabalhando, forçando. Ele está forte pra cacete. Mas o tendão não está acompanhando esse reforço. E ele foi lá e rompe. Por quê? Você tem uma massa muscular muito grande, possivelmente a pessoa trabalhou utilizando algum tipo de anabolizante ou coisa do tipo, para aumentar muito depressa a massa muscular, e a massa ela realmente fica muito grande e forte, mas o tendão ainda não chegou lá. Entendi. É como se você quisesse rebocar um carro com um barbante, né? Um carro com uma grande potência, só que você só colocou um barbantezinho ali, né? Você não deu várias voltas para aquele barbante ter uma grande quantidade de fibras suficiente para puxar um carro, né? Mais ou menos assim. Então é isso que acontece. A contração, mas há um tecido que está um pouco mais fragilizado que vai ser a arrebentar primeiro. Aí é aquela história, a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco. Né? E o tendão vai ser o lado mais fraco. Às vezes o osso, dependendo da situação. Então, basicamente, o tendão ele também tem uma necessidade de proteção, né, para evitar que haja rupturas do músculo. Né? Mas o bom do tendão é que você pode muito bem trabalhar em cima de uma cirurgia, uma rafia, para recuperar, quando é o tendão. Quando é o músculo, o negócio se complica mais, né? Porque ele vai cicatrizar, mas o que cicatrizou ali não é músculo, tá? É fibra, é fibrose. Ali não existe mais crescimento muscular, apenas uma fibrose, que vai deixar bem resistente, mas que vai perder, vai tirar a característica inicial da musculatura. Então, galera, quando você tem essa ação aqui, basicamente você tem o controle de relaxamento da musculatura, quando há uma grande contração, e o controle, né, do alongamento, quando você faz um grande alongamento dessa musculatura. Se você fizer um grande alongamento, essa musculatura vai dizer, olha, avisa aí a galera de cima que essa musculatura vai arrebentar. Manda eles ancorarem essas fibras de alguma forma.
Então, o que eles fazem? Mandam informação para as placas motoras, dizendo, ó, contrai só um pouquinho para manter as fibras unidas. Se por acaso, daqui a uns 10 segundos, né, 9,7 segundos, a tensão ela manter desse jeito e não acontecer nada, a gente libera um pouquinho, tá? Aí passa-se uns 10 segundos. Aí o que acontece com a fibra muscular? Isso aqui, ó. Mais 10 segundos, isso aqui, ó. Mais 10 segundos, isso aqui. É o limite. Normalmente, você está acostumado a alongar para relaxar a musculatura uns 30 segundos. Você alonga a musculatura e relaxa a musculatura, 30 segundos. Nada muito doloroso, o suficiente para gerar tensão. Cada 30 segundos você tem um relaxamento muito maior. Então, esse é um tipo de alongamento que é favorecido para relaxar, que é favorecido pelo fuso muscular. Tá? Para quem vai fazer algum tipo de atividade física, esse não é o melhor alongamento para você trabalhar, porque você acabou de relaxar a musculatura e ela ficou totalmente fraca. Então, o que se faz? Se faz uma estimulação muscular. Como que essa estimulação muscular acontece? Ou por aquecimento, pré-aquecimento, né? Movimentos calistênicos, onde você não tem muita força, mas você tem mais exercícios para você ativar, acordar aquela musculatura. Ou você pode fazer pequenos estiramentos curtos, rápidos. 1, 2, 3, 4, 5, pá. 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Conforme você vai fazer esses alongamentos rápidos, sem muita distância, o fuso muscular manda informação, olha, acorda essa musculatura porque ela vai arrebentar. E aí você continua fazendo, acorda mais porque ela vai arrebentar. Acorda mais, acorda mais. Chega um momento que a musculatura está preparada. Então você pode fazer trabalho de carga de peso. Então você tem essa forma também de aliviar a condição neuronal, permitindo uma atividade mais intensa da musculatura. Aonde que a flexibilidade ela entra nisso tudo, Natália? Conforme você vai fazendo esses alongamentos e você vai gerando essas distâncias, existe uma proteína dentro das células musculares, que nós chamamos de distrofina. A distrofina ela é uma proteína que permite que haja ancoragem passiva da membrana celular. Então, quando você rompe essas ancoragens, antes de romper a membrana, você faz com que essa ancoragem ela se procure um outro lugar da membrana, ou ela aumente o seu comprimento, para que você tenha ali uma possibilidade maior de flexibilidade, ou flexibilização. Então, para a galera que dança, né, balé, outros tipos de dança, para a galera que luta, para a galera que faz algum tipo de ginástica, não somente a força é importante, mas a flexibilidade ela também se torna importante. Então, a musculatura ela não somente ganha uma hipertrofia transversa, como também ela é chamada, ela também ganha uma hipertrofia longitudinal. Certo, Vera? Distrofina, tá aí, escrito, mandei para você agora. Então, basicamente, quando a gente consegue trabalhar essa flexibilização dentro dos padrões, a gente não gera lesões no paciente, não gera lesões no aluno, né? É bem comum que a gente force, né, trabalhe em cima de um alongamento muito forçado para você ganhar maiores amplitudes articulares. Mas se você não tiver o cuidado de chegar ao limite dessa flexibilização, dessa flexibilidade, você pode trazer danos, prejuízos permanentes para aquele tecido, e ao invés de você aumentar essa flexibilidade, você acaba reduzindo, retraindo mais ainda, por conta de dores e por aí vai. Esse tipo de processo vai acontecendo graças a essa proteína que permite que a membrana da musculatura tenha o mínimo de lesão possível. E a gente sabe que para uma hipertrofia há necessidade de microtraumatismos, de microtraumas, certo?
Então, toda vez que você faz a musculação e que você está ganhando massa muscular, você está gerando microtraumas nas membranas, nas células, mas nada ao ponto de rompê-las de vez. Então, quando há esse microtrauma, essas células elas tendem a se reparar. Existe um sistema de reparação que alcança também as distrofinas aí. Só que, nesse caso, as distrofinas elas vão gerar uma ampliação para condições transversais, permitindo o aumento também das actinas e miosinas, que são as unidades contráteis da musculatura. Então, você tem aí uma hipertrofia, um aumento da massa muscular transversalmente. Mas quando você faz a flexibilidade, você pode gerar uma hipertrofia também longitudinal. E aí sim, você vai aumentando o tamanho dessa fibra e melhorando o alongamento dela. Professor, Então, Natália, pode falar. uma dúvida, pode tirar? Claro. Eu já ouvi algumas pessoas falando que quando você faz o trabalho de ganho, né, de massa para fazer a hipertrofia, para ter conseguir o que o pessoal fala de marcar, né? Exemplo, para a perna. Conseguir uma perna mais marcada, mais definida, não consegue. Isso atrapalharia ter a flexibilidade. Então, isso é correto mesmo? Então, ou você tem que fazer, entre aspas, uma escolha, ou ter a flexibilidade, ou ter a hipertrofia? Vamos lá, eu acho que eu entendi o que você perguntou. Na hipertrofia, você consegue ter flexibilidade mesmo com hipertrofia, tá? Isso é fato. Você pode ver através das ginastas, né? As ginastas, elas têm uma massa muscular bem parruda, né? Pausou? Legal esse programa que vocês usam. Natália, você ainda está com a câmera ligada, Natália? Oi? Tá ligada. Minha imagem tá. É que deu uma travada, eu achei que fosse algum programa que eu achei interessante. Quando eu quisesse dar uma descansada, então reclinar, né? Ficou pausado aí, de repente eu podia usar isso para mim também. Mas não, é delay mesmo. Droga. Mas deve existir alguma coisa. Me deu pô, tive uma excelente ideia agora. Então eu vou fazer uma cara do tipo, ó, vou ficar assim, né? E vou falando desse jeito. Vai chegar um momento em que eu vou dar uma pausa ali na foto e aí eu posso fazer outra coisa enquanto eu estou aqui, enquanto vocês estão me vendo sentado aqui, eu estou vendo. Vou ver se eu consigo achar isso aí e vou mostrar para vocês na próxima aula. Gostei. Mas voltando ao que você estava falando. Os ginastas, né, de forma geral, eles apresentam uma altura baixa, né? Eles começam muito cedo e isso acaba dificultando o crescimento, a estrutura óssea, o crescimento fica prejudicado. Por isso que eles são bem baixinhos. A dos Santos, por exemplo, né, a Daiane dos Santos, ela é baixinha toda a vida, mas ela não é baixinha porque é genético, ela é baixinha porque ela se empenhou a fazer da ginástica rítmica a sua profissão. Mas ela além de ser baixinha, ela é bem parruda, ela é bem musculosa, ela é bem hipertrófica. A diferença é que ela tem uma grande flexibilidade. Ela consegue colocar a canela na testa, tranquilamente. Ela consegue botar o pé por trás na cabeça, apesar da hipertrofia. Então, assim, de fato, não é verdade quando você escuta alguém dizendo que não dá para ter os dois. Dá para ter os dois, mas essa é uma vida que muitas pessoas não têm. Não tem condição de você ficar treinando, malhando quase que 24 horas por dia, no qual não são 24 horas, mas tem a galera que faz esse tipo de trabalho, trabalha até 10 horas por dia para conseguir ganhar flexibilidade e conseguir ganhar hipertrofia. Entendeu? Entendeu, Natália? Então é possível ter os dois. Professor? Fala, Gabriel. Gabriel, antes de você falar, eu estou vendo aqui o Flávio com a mão levantada há um tempinho. Não sei se ele esqueceu ligado ou se ele quer falar alguma coisa. Não, foi naquela hora. Foi mal. Beleza. Valeu. Gabriel, fala aí, grande.
Professor, o Flávio levantou sobre a lesão do atleta e o estagiam em academias. E o argumento que muito pessoal falava, que não costuma estudar, era que do peitoral, aí o senhor alertou sobre o tendão, que, vamos dizer, o senhor me corrige, tá? O ganho de massa dele foi tão acelerado, o ganho de força, que o tendão dele não suportou, correto? Sim. Então, isso me fez lembrar no passado, lá para 2000, o Fenômeno. Quando ele estava no Cruzeiro, ele era muito mirradinho. Então, mesmo sendo mirradinho, ele tinha a potência dele, a explosão dele. Indo para o Barcelona e depois para a Inter, de repente ele teve um ganho de massa absurdo. O senhor me corrige, a lesão dele foi patelar, não foi? No joelho? Foi no tendão patelar. Então é o seguinte, é muita força, muita explosão rápida. Só que o tendão não suportou. Exemplo, o jogador ele tem que virar, ele tem que rotacionar muito rápido em campo. Então esse ganho forte acima pode ter, entre aspas, ajudado a lesão do Fenômeno, porque foi muito rápido, ele ganhou muita massa. Ele não pode ter. Foi aquilo que aconteceu. Ele tracionou o músculo e o tendão arrebentou. Ele não tinha nenhum problema antes disso. Óbvio, teve o overtraining, né? Isso aí é natural acontecer em atletas, é claro. É o que aconteceu com o Anderson Silva quando fraturou a tíbia. Houve um overtraining ali, um excesso de treino e uma dificuldade na recuperação, mas ali, entre tudo, o que se recuperou mais devagar foi o tendão. Então, a mesma coisa que aconteceu com o peitoral do cara da academia, aconteceu com o tendão patelar do Ronaldinho. O Ronaldo. E esse fisiculturista da academia encerrou a carreira, correto? Olha, eu não digo que encerrou, porque se ele fizer um bom trabalho de Mas a nível pro, assim, aí encerrou. Eu acho que ele vai ficar aquém dos outros. Infelizmente, o tendão ele não se recupera em 100%, né? Vai ficar aquém dos outros. Infelizmente, isso era uma coisa para ele ter percebido antes de lesionar. É que a galera não se preocupa, porque o tendão não causa dor antes de arrebentar. Né? Você pode até ter uma tendinite, mas a tendinite ela pode não arrebentar, não pode causar uma lesão. Né? A tendinite ela vai causar uma inflamação ali ao redor, beleza, mas dentro do tendão não existe inervação para gerar esse tipo de dor. E uma última dúvidazinha, professor. Como eu estagiei na academia, o que mais ocorre, eu vou dar o exemplo do supinador. O pessoal hoje está culpando o supino pela lesão do rapaz, mas o supino não tem nada a ver com isso, correto? Eu tento explicar isso a eles. Aquele tipo de marombeiro antigo. E o outro padrão, exemplo, é um rapaz que põe 30 quilos de cada lado no supino. Ele chega frio da rua, enfia 30 quilos de cada lado e vai. Sempre que eu vejo, eu tento parar. Porque me corrige, ele tem que aquecer a musculatura antes, correto? É um choque muito forte para a musculatura, para o tendão, as articulações dele, correto? Então eu sempre, o senhor me corrige, tá? Eu vou aplicar o que o senhor falar. Exemplo, um rapaz que ele põe 30 quilos no supino, quando ele chega, eu converso com ele para aquecer. E exemplo, as primeiras repetições com 10, 12, 15 quilos, entendeu? Fazendo um trabalho para depois ele chegar à carga dele, enfim, que ele pega mais. Esse trabalho é ok? O senhor acha que eu deveria fazer de outra forma? Então, Gabriel, o que acontece? A melhor forma que você tem de abordar uma pessoa dessa é chegar e perguntar o que ele faz, né? Com o que ele trabalha. Por que eu estou falando isso? Porque, para ele, 30 quilos é o que ele usa como estivador. Imagina que ele trabalha já com 30 quilos fácil. Aí ele vai, começa a malhar na academia e pega os 30 quilos que ele está pegando o dia inteiro. Aí ele aquilo ali, ó, não fede nem cheira. Agora, claro, né, o cara é Mauricinho, não trabalha porcaria nenhuma. Chega na academia, frio, né, veio de carro, né, com o carro do ano. Movimento sem amplitude nenhuma, a grande maioria. Óculos escuros dentro de uma academia onde tem bastante, uma iluminação suficiente para não machucar a vista e, sei lá. Aí vai e pega no supino de vez. Você nem viu o cara fazendo um aquecimento, uma corridinha, movimentos com pesos um pouco mais leves. Não viu.
A primeira coisa que ele faz, né, é jogar lá as 3 anilhas de 10 para cada lado e, de repente, deitar no supino e mandar a brasa. Aí você fala, olha, meu amigo, deixa eu explicar uma coisa. Você precisa se aquecer, porque senão você vai acabar tendo uma lesão muscular. A lesão nem vai ser tendinosa, não, tá? A lesão não vai ser no tendão, não. Porque o tendão, ele está ali já preparado. Já está preparado. O tendão já está preparado. O que não está preparado é a musculatura dele. Ele pode sofrer lesões acabando de fazer a musculação ali. Vai chegar em casa cheio de dor muscular e não sabe por quê. Vai dizer que é porque malhou bastante. Uma dorzinha muscular de musculação demora a passar de um dia para o outro. Aquela fadiga, né? Agora, você tem 3, 4 dias com dor naquela musculatura, tu fez merda. Tu fez merda. Não se aqueceu adequadamente, está com a musculatura fraca. Aí vai pegar 30 quilos de cada lado. Não vai ser o tendão que vai arrebentar, é a musculatura que vai se arrebentar. Porque ela não estava preparada, ela não estava ativada. Não estava. Só que o que acontece? Gabriel, talvez você não entenda, mas o que acontece? A gente quer saber por quê. Eu consigo, por que eu não posso fazer? É mole, por que eu não posso fazer? O cara não entende da fisiologia que a gente entende, não entende da biomecânica que a gente entende. Então ele quer explicações. Então, o seu desafio vai ser, naquele momento, tentar criar histórias, analogias, que possa fazer o cara entender melhor por que não pode começar daquele jeito. Entendeu? É que nem um carro antigamente a álcool, né? Quem é que pegava um carro a álcool, ligava o carro e já saía de primeira? O carro vai engasgar, o carro vai começar a bater biela. Por quê? O óleo não conseguiu subir o tempo suficiente. O motor está frio. O combustível não tem uma temperatura adequada de combustão. O carro vai começar a bater motor antes da hora. Assim é com a gente. A gente vai ter que conhecer o cara para poder fazer uma analogia mais próxima daquilo que ele consiga entender. Né? Você não quer abrir, você não quer vou tomar um banho quente, chuveiro está lá, elétrico. E aí você fica debaixo do chuveiro e abre todo o chuveiro. Você não está esperando que a água já desça quente, né? Você vai levar um choque de água fria antes da água começar a esquentar. Né? As coisas não são assim. Então você precisa fazer o cara entender como que funciona o nosso corpo para ele poder fazer a coisa certa. Infelizmente, grande parte das pessoas, dos atletas, dos alunos que estão nas academias, eles estão ali achando que você é apenas o cara que vai dar a série. Olha, faz isso, faz aquilo. O resto deixa comigo. Né? Tem muito ego também, professor. Se um amigo aguenta uma carga, não interessa se eu consigo. Eu vou tentar, nem que eu me arrebente. Tem muito disso. A gente se vê daqui a 3 semanas, talvez. Então é basicamente isso, Gabriel. Conhecer, às vezes é normal, né? O peso que ele está pegando é o que ele pega diariamente. Então, de repente, até é melhor botar mais, dependendo se ele aguenta ou não. Mas pode ser que aquilo seja muito, de fato. Então, a gente precisa saber qual é a verdadeira história para a gente conseguir... Analisando cada caso, né, professor? Cada caso é um caso, não tem jeito. Você só precisa olhar com outros olhos, né? Olhar, se afastar um pouquinho daquilo e saber quem é o cara, o que o cara faz, né? Como é que está a situação, como ele começou, como é que ele está agora. Porque, realmente, para quem pega 90 quilos, exemplo, tá? 30 quilos não é nada. 30 quilos é um aquecimento, né? Concorda? Lógico. É a mesma coisa que você dizer, um cara que está com carro 1.0 e o outro carro que está com um Opala 5.1, 4.1, 5.0, sei lá, 5 ponto alguma coisa. Viu? Pode mandar acelerar o Opala à vontade que ele puxa um trator. Agora 1.0 não puxa. A saída vai ser diferente, a arrancada vai ser diferente, não tem jeito. A potência ela é alterada. Foi, Gabriel? Tchau, professor. Obrigadão. Tranquilo. Natália, finalizei com você, Natália. Consegui explicar para você mais ou menos a situação que você começou sobre flexibilidade?
Deu sim, professor, já, pô, de uma pequena dúvida, a galera aí mandou muita coisa legal. Pô, show de bola, show de bola. Cara, vamos lá, a gente pode tornar essa aula uma aula padrão, né? Para esse tipo de situação. Até porque a gente se vê aqui uma vez por mês, talvez. Talvez agora no dia 27, 27, não, 23, 24. Dia 24 a gente deve ter mais uma aula aí. Nesse mês ainda. Dia 24 a gente deve ter a nossa penúltima aula. Já chegamos na metade hoje. Vamos lá, galera. Quem vai levantar a próxima bola? É o mestre. Vamos lá, Reinaldo. Manda brasa. Eu tenho uma aluna, ela tem escoliose. Aham. Aí eu estou recomendando para ela fazer a questão da natação. Até conversei com um professor de aquáticas, que é recomendar a natação, que é uma atividade mais com menos impacto, menos, né, com menos, vamos dizer assim, que vai gerar menos incômodo para ela. Só que ao mesmo tempo ele falou assim, muitas das vezes um pouco de veneno pode ser o remédio dela, porque é necessário você inflamar para ele te dar o resultado, né? Para ele te dar aí dentro dessa questão assim de força, de academia, o que que eu recomendaria para ela fazer? Que tipo de exercício? Com certeza não seria veneno. Inflamação também não. Não é recomendável. Então, quem te disse isso talvez tenha exagerado um pouquinho na dose. Tá? Entender, para a gente conseguir pegar um aluno desse que tem uma escoliose, a gente precisa levar em consideração fatores biomecânicos, né? Fatores cinesiológicos e, principalmente, nunca se esquecendo, fatores anatômicos. Então, olha só, galera. A escoliose ela é basicamente uma curvatura patológica que nós vamos encontrar no corpo de uma pessoa, na coluna vertebral de um indivíduo. Então, aqui nós estamos observando um indivíduo de costas e essa curvatura ela não deveria existir. Observe, essa curvatura ela não deveria existir. Ela é patológica. O que a gente pode levar em consideração se a gente fosse analisar articulação por articulação? Vamos pensar aqui em duas vértebras, tá? Vou circular aqui duas vértebras. A gente sabe que as vértebras elas conseguem fazer movimentos pequenos, mas em conjunto elas conseguem fazer grandes movimentos, né? É como se fosse você empilhar vários objetos e você consegue envergar com mais amplitude um conjunto de vértebras. Aí você tem flexão de tronco, onde você vai ter aí a flexão de cada vértebra com uma angulação mínima, somando uma a outra, a extensão na mesma condição. Nós temos as inclinações, os desvios, né, para cada lado, e ainda temos o que? As rotações. Pensem comigo da seguinte forma: se isso está acontecendo, é porque os movimentos eles estão estabilizados dessa forma, travados dessa forma. E a gente sabe o que promove movimento articular é a condição muscular da pessoa. A contração muscular é que vai determinar o movimento que esse segmento vai seguir, né? A direção que ele vai tomar. Então, pense comigo da seguinte forma. Se eu fiz aqui uma curvatura, né? Nós chamamos isso aqui de escoliose sinistro-convexa, tá? Por quê? Porque a convexidade, né, ou seja, a parte abaulada, a boleada, né, a parte arredondada, ela está exatamente para a esquerda. E a parte côncava, ou seja, a concha, a parte de dentro da concha, ela está para a direita. Então, ela é sinistro de esquerda, sinistro e esquerda, a mesma coisa. Então, os canhotos aí podem também se considerarem sinistros, tá? Eu sou sinistro, então fiquem ligados que eu sou sinistro. Sou sinistro. E
A convexidade ela vai para a esquerda, sinistro convexa. Aqui existe um alongamento das musculaturas ou uma flexibilidade maior das musculaturas em relação a esse lado aqui, onde todas elas estão encurtadas, dobrando essa coluna para o lado contrário. Conseguiram entender isso, galera? Por enquanto? Sim. Sim. Beleza. Então, o que a gente precisaria fazer, pensar de forma grosseira? A princípio, vamos fazer vocês pensarem de forma grosseira. Se a gente tivesse que alongar, o que a gente precisaria alongar? Esse lado ou esse lado? Lado direito ou lado esquerdo? À direita? Alongar o lado direito? Alguém discorda? Seria o esquerdo? A Vera fala de alongar o lado esquerdo. Alguém desempata isso? Acho que o direito. Direito, já teve um desempate. Então, nós temos aí o Rodinei e o Reinaldo considerando que precisa alongar a parte direita, ou seja, precisa fazer com que essas musculaturas elas se estiquem o suficiente para retificar ao mínimo essa coluna. E a Vera falou que precisa alongar é o lado esquerdo. Vera, Vera não, primeiro o Reinaldo. Reinaldo, por que você acredita que você precise alongar o lado direito? Porque é o que está aparentemente atrofiado sim, né? Não atrofiado, mas comprimido. Mas ainda fica, eu entendi o que você quis dizer, mas ainda fica difícil de compreender o que você falaria se eu não soubesse o que você está falando. Então, vou dar uma dica para vocês. Nesse seu caso, tá? Pensando como você, tá? O fato de você ter uma inclinação para esse lado sugere que existe uma aproximação das inserções. Uma aproximação das inserções. Uma linha reta, ela chega num ponto muito mais rápido do que uma linha curva. Então, pensando como você falou, seria um encurtamento, uma aproximação das inserções, o que geraria um encurtamento do ponto de vista que você falou. É isso? Entendi. Eu compreendi. Tá? Porque apenas falar de espasmo ou de contratura ficaria sendo redundante, é chover no molhado. Tá? Mas aí, para você explicar o que você quis falar, seria dessa forma. Mas vamos ver agora a Vera. Vera, fundamenta para mim por que você acha que a gente precisa alongar o lado esquerdo. Então, professor, eu quase não consegui compreender a resposta e o segmento do meu colega, porque eu acabei de ter uma interrupção aqui. Mas a minha opinião em relação ao lado esquerdo, que a coluna está muito curvada. Você usa até um termo agora que eu não lembro mais, anterior. Então, a princípio, pelo que eu vi leigamente, a princípio seria alongar o lado esquerdo, onde ela está mais encurvada. Tá, vamos lá. Ela está curvada, tá? Tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. A diferença é que do lado direito você tem uma curva fechada. Isso. E do lado direito você tem uma curva aberta. Tá? Isso. Até que tem curva. Obviamente que a gente precisa alongar uma dessas curvas. Certo? Então vamos lá. Sim, eu acho que seria o lado esquerdo. Lado esquerdo. Tá. Não fundamentou, hein? Não fundamentou, hein? Não. Não fundamentou. Perdi o raciocínio. Tem muita criança aí fazendo barulho? Minha filha e minha mãe, que não é daqui, ela ligou, aí perdi totalmente o... Acontece. Olha só, Vera, preste atenção. Na verdade, existe uma distância de inserções. Olha só, tá vendo aqui esse processo transverso? Processo transverso de uma vértebra, processo transverso de outra. Observa a distância entre esses dois processos transversos e me diz, aonde está mais próximo? Entre esses aqui ou entre esses aqui, ó? Entre o direito. O lado direito. O lado direito. Então, o lado direito está menor. Tudo bem? Significa que está mais encurtado. Certo? Se está mais encurtado, a gente precisa afastar. Perfeitamente.
Vera, tem alguma consideração, Vera? Reconsidera, considera, o que você faz? Agora sim. Acredito que seria o lado direito, porque está mais coladinho, as vértebras estão mais coladinhas uma com a outra. Então teria que Alongar. Alongar. Você está pronto aqui, você vai fazer o alongamento para o outro lado. Não é isso? Beleza. Eu só estou perguntando de forma grosseira, tá? Grosseiramente. Mas, e se fosse para fortalecer? Aonde que vocês iam levar em consideração? Fortalecimento do lado direito ou fortalecimento do lado esquerdo? Quem está ganhando aqui? Eu fortaleceria o lado esquerdo. Lado esquerdo. Reinaldo falou lado esquerdo. Pelo fato que o lado direito, por já estar encurtado, a tensão que a vértebra faz, talvez a força é um pouco maior do que a vértebra do lado esquerdo. Tá, justificou. Disse qual era a opinião e justificou. Mais um, ou mais dois, para não ter empate. Ou, de repente, vai ser só uma, vai ser chuva de uma opinião só. Vamos lá. Não, para mim, eu acho que é o lado direito. Fortalecendo o lado direito, a vértebra ela vai chegar um pouco para o lado direito. Tá, vamos lá. Então, ele já me deu uma fundamentaçãozinha contrária, né? Falando de fortalecimento também, mas disse que tem que fortalecer o lado direito. Vamos lá. É aí que eu pego vocês. Estou falando vocês pegarem de forma geral, hein? Nós temos aqui um empate. Vamos desempatar isso aí. Vera, você, desempata aí pra gente. Então, eu acredito que é igual o Reinaldo acabou de mencionar. Seria o lado esquerdo que ele falou, não foi isso? Foi. Sim. Que ele já está tensionado, né? Então, acho que vai ser sobrecarga para o lado direito. Beleza. Não está errado, tá? Não está errado. Até porque você pode aproximar fortalecendo em inclinação. Beleza. E, obviamente, foi a Marildo que falou aqui agora, do lado esquerdo, do lado direito? Foi. A Marildo falou aqui que seria para fortalecer o lado direito. Porque assim as vértebras viriam mais para a linha média, né? Mais para o meio. Positivo. Professor. Acho que é. Amarildo, eu não vou dizer que você está errado, porque você não está errado, mas vou dizer que você está errado. Porque eu pensei da seguinte forma, do esticamento e encolhimento do músculo. Então, quando você faz o movimento lateral, você está esticando um lado, puxando e encolhendo o outro. Então, vamos lá, Professor. Amarildo. A princípio, tá? A princípio, como eu questionei de forma generalizada, de uma forma grosseira, a princípio você estaria errado, tá, Amarildo? Mas não está. Calma. Vamos considerar, por enquanto, que você esteja errado, tá, Amarildo? Não está. Mas vamos considerar só por um momento que você esteja errado. Porque eu estou falando de forma grosseira, tá? Eu não estou levando em consideração o global, tá? Não estou levando em consideração o global, de forma alguma. Mas de forma grosseira você estaria errado, porque aqui está mais próximo. Então, se você fortalecer mais, você vai trazer muito mais as musculaturas uma próxima da outra. Legal? Mas você está certo, porque a gente não falou ainda de global. Rodinei, fala aí, você levantou a mão. Tá. No caso aí, o fortalecimento, você está perguntando o lado, se teria um lado certo? De uma forma grosseira, de uma forma... Mas eu acho que se você fortalecer só de um lado, acabaria que, tipo, a curva poderia voltar para o outro lado se você não fortalecesse os dois, né? Não sei se nesse sentido está certo. De forma grosseira, tá, Rodinei? Isso. Eu também acho que seria os dois lados, fortalecimento dos dois lados. Roberta, você não está errado, o Rodinei não está errado, mas quando eu falei de forma grosseira, de forma direta, eu simplesmente desconsiderei todas as outras variantes que estão no corpo humano, tá bom? Eu apenas pedi para vocês olharem para essa imagem, e aí nessa imagem vocês identificarem para onde que vocês teriam que trabalhar inicialmente. Mas vocês estão... Quem falou sobre um conjunto, né, da obra, tá certo. Porque, na verdade, a gente tem que, para uma correção postural, a gente não tem que ficar levando em consideração um lado
em detrimento do outro. Nós precisamos considerar os dois lados e fazer com que todo trabalho que a gente faça seja equivalente, metricamente equivalente, potencialmente equivalente, para que no futuro a correção ela se dê pela equalização de intensidade muscular e, obviamente, na equalização do alongamento muscular, assim como também de outras estruturas moles. Então, na verdade, se a gente fosse trabalhar com um aluno desse na academia, a gente não poderia começar a fazer qualquer tipo de exercício. Até aí, tudo bem, galera? Beleza. Sim. Por exemplo, você não vai colocar uma barra nas costas de um cara desse para fazer um agachamento, vai? Não. Você pode aumentar uma curva maior ainda, porque você está pesando algo sobre ele. Então, talvez seria mais interessante você trabalhar com esse cliente, esse aluno, com um fortalecimento do core, né? A musculatura que vai conter aí o reto, os oblíquos externos e internos, o transverso abdominal. Lembrando que o transverso abdominal ele se enquadra justamente, ele se insere e se origina nos processos transversos e na espinha, na crista na crista ilíaca, né? Então existe ali toda uma ativação, uma estabilização segmentar que precisa ser trabalhada. Vocês iam trabalhar também musculaturas, membros superiores que têm as musculaturas inseridas nas vértebras, por exemplo, trapézio, grande dorsal ou latíssimo dorsal, romboide, serrátil, superior, posterior e inferior, posterior. Todas essas musculaturas que estão atreladas aos membros superiores e partes mais distais do tronco, para conseguir alinhar de forma fidedigna, de forma adequada, a coluna do aluno. Tá? Isso levando em consideração que é uma escoliose postural, porque uma escoliose estrutural, a situação poderia ser um pouco diferente. Alguém me chamou aí. Foi o Renan? Primeiro para agradecer, né? E outra coisa, por exemplo, atividades com que ela o que o senhor falou, colocou um peso nas costas, é perigoso aumentar a curva. Então, ela pode, por exemplo, esticar, colocando o corpo como peso, segurando o braço, como se fosse fazer barra, por exemplo. A barra é um trabalho que pode ser feito. É uma das atividades que pode auxiliar nessa correção. Isso. Porque o que acontece com a barra? Você vai utilizar o peso e as musculaturas que estabilizam as vértebras. Grande dorsal não trabalha na barra? Sim. Grande dorsal não está justamente preso bem no centro? E o que o senhor falou antes é a linha de cintura? Seria, no caso, a linha de cintura? Essa questão do abdômen? Do abdômen, do transverso abdominal? Isso. Ele vai fazer uma cintura, né? O transverso abdominal ele faz uma cintura. Ele vai envolver, vai formar uma parede de uma ponta à outra. E ele vai conseguir estabilizar ali o abdômen, estabilizar o tronco, permitindo que você tenha mais atividade em retificação dessa escoliose. Bacana, mestre. Muito obrigado, viu, mestre? Tranquilo, estamos juntos nessa aí. Obviamente que existem outras coisas para serem trabalhadas aqui, né? Nós temos aqui uma rotação também acontecendo, então a gente precisa trabalhar abdominal em rotação, né? Os oblíquos externos e internos precisam estar ativos aí para conseguir trabalhar essas rotações, porque quando gera uma escoliose, ela não vem apenas com uma inclinação da vértebra, ela gera o quê? Uma inclinação formando uma parte mais elevada, o que nós chamamos de giba, ou gibosidade, tá? Vem do termo de jiboia mesmo, que a jiboia, ela tem essas alterações conforme ela se alimenta. Então, Professor, fica mais elevado. Fala aí, Roberta. esse tipo de abdominal também serve para quem está com hérnia, para fortalecimento? Por exemplo, a pessoa que está com uma hérnia na lombar, ela pode fazer esse tipo de abdominal, como você falou, cruzada, para um fortalecimento? Pode sim. Apesar, tá, de algumas pessoas levarem muito, não compreenderem muito por que não se deve fazer movimentos
no plano sagital e associados ao plano transversal, o que nós temos aí é uma ação sem carga sobre a vértebra. Então, uma abdominal, ela não vai ter carga nenhuma sobre a vértebra. Você vai fazer aqui uma flexão de tronco, sem sobrecarga nenhuma na vértebra, associada a uma rotação. Não existe sobrecarga. Tá? Por exemplo, uma pessoa que pega um caixote, né? Levanta e roda. Esse é o mecanismo de hérnia. Esse mecanismo tem extensão, que está no plano sagital, e rotação, que está no plano transverso. Mas ninguém está levando em consideração a carga longitudinal. Então, no caso, só faria mal qualquer exercício que houvesse carga. Ou tensão específica do abdômen. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês uma imagem aqui. Tipo como se fosse uma coisa assim, por exemplo, eu trabalho com crossfit, um holo rock, que a pessoa fica em suspensão. Aí se ela fizesse uma rotação... Qual é o nome do movimento? Oi, perdão. Qual é o nome do movimento? Holo rock, que é, por exemplo... Fala devagar, Roberto, para eu poder tentar achar aqui. Holo rock, que é como se fosse... Escrever. Meu Deus do céu. Holo rock. É uma posição, por exemplo, de prancha, né? Com o abdômen para cima. No chat. E aí, no caso, se a pessoa faz uma... Escreve para mim aí, Roberta. Vou escrever, peraí. Enquanto você explica, a gente vai vendo esse vídeo acontecendo, e aí eu mostro para vocês aonde que está o problema do movimento. Se é que porque muitos alunos perguntam, pela essa questão da rotação, eu evito passar muito exercício que tem a rotação, mas eu não tinha parado para analisar essa questão da carga. Eu realmente evito passar qualquer tipo de exercício que tenha rotação por causa da hérnia. O problema todo está na carga longitudinal. Se você fizer qualquer exercício com carga longitudinal, você vai aumentar a hérnia. Mas o fato de você trabalhar a rotação do tronco com abdômen, você só fortalece mais a musculatura que estabiliza a vértebra. E aí não tem problema nenhum você trabalhar isso. Eu, por exemplo, trabalho com meus pacientes tranquilamente exercícios onde envolvam não somente a flexão, mas também a rotação. Só que, como são pacientes com hérnia, existem alguns tipos de angulações que eu evito. Então, já que você não vai dizer para mim qual é o nome, nem vai escrever para mim qual é o nome, eu vou tentar procurar aqui por conta, hein? Opa, cedilha não. Aqui, deixa eu ver aqui. Escreve para mim aí, Roberta, qual é? Espera aí. É como se fosse uma prancha, né? A pessoa ficar assim, em extensão. Aí eles sentem muito essa parte aqui da lombar. Aí eu evito passar para pessoas que têm hérnia de disco. Por isso que eu estou perguntando se faz algum tipo de mal, porque é um exercício que trabalha muito core. Mas eu evito, às vezes, evito quando a pessoa fala que tem hérnia, eu evito passar esse tipo de exercício. Tá. Você mandou aí. Calma aí, deixa eu tentar procurar isso aqui. Bota aí, o de baixo. Hold. Porque como tem que ficar numa posição que a lombar tem que encostar no chão, bota crossfit.
Aí, ó. É isso aí, ó. Terceiro. Esse aqui? Terceiro vídeo, é. Tá. E aí eles reclamam muito que sente muito a lombar. O povo fala pra caramba nesses vídeos. É. Obviamente eu deixei no mute aqui. Deve ser até em inglês esse negócio. Tá, vamos lá. Acho que ela já deu uma palhinha aqui, ó. Essa é a adaptação, no caso, que ela está fazendo, né? Tudo bem. Então vamos começar da adaptação, tá? Uhum. O que a gente precisa levar em consideração aqui? Deixa eu aumentar essa tela aqui para vocês. O que a gente precisa levar em consideração aqui? Observe que o quadril dela está em retroversão, tá? Observe que a lombar ela está totalmente alinhada no chão, ela está ligada no chão. E quando ela for fazer um movimento, ela vai tentar fazer um movimento sem descolar a lombar. Eu espero que ela faça sem descolar a lombar, né? É o certo, né? Que é o certo. Isso. Por que ela está fazendo isso com o ombro? Quando ela contrai o peitoral maior, ela estimula a contração dos oblíquos internos e externos. Tá? Isso estabiliza as costelas, baixando as costelas e permitindo que a vértebra fique mais retificada no chão. E o glande dorsal também. O glande dorsal abaixa os ombros aqui posteriormente. E ele puxa as vértebras para trás. Vamos ver se eu consigo. A gente consegue alcançar aqui. Ah, deve ser esse exercício que você está falando, né? Esse aí, né? Oi? É Ela esse? ainda está em adaptação. Porque olha só, o certo mesmo é dessa forma que ela vai fazer agora. A perna totalmente esticada, ó. Ó, o abdômen totalmente firme. E aí, ó, a escápula ela sai do chão no caso, o quadril não pode fazer esse vácuo, não, ele tem que ficar no chão. E é onde as pessoas que têm muita questão de dor, que tem hérnia e desvio, eles sentem muita dor. Uhum. E aí, como o abdômen costuma ter fortalecimento, eu queria saber por que eles sentem tanta dor assim. Olha só, olha aqui a coluna dela, tá vendo? Uhum. Tá vendo essa curva que ela fez? Uhum. Para uma pessoa com hérnia, isso aqui é horrível. Tá? Para uma pessoa com hérnia, a ação de extensão da lombar aqui nesse movimento é terrível. Tá? Eu vou explicar por quê. Ver se ela vai mostrar todo ele. Vai nada. Foi só isso aí. Então vamos lá. Basicamente, é isso aí? É. Tá. Então essa deixou de ter a progressão. O que importa é isso aqui, né? Uhum. Tá, olha só. Quando você faz esse tipo de movimento com a perna, o que você precisa fazer? Você precisa fazer uma flexão de quadril, não é isso? Isso. Na flexão de quadril, quais as musculaturas que você precisa usar? Quadril, perna. Qual mais? A perna. E a lombar também, né? Pois é, a lombar ela tem que ser estabilizada a todo custo. Então não pode ser a lombar. Não pode. Não pode. Não pode. Tá? Não pode, não pode. O que nós temos aqui trabalhando? São os psoas, tá? Nós temos o ilho psoas, o psoas maior e o psoas menor. Principalmente o psoas maior, que é o mais robusto, ele tem a sua inserção lá no trocante, o trocante é menor do fêmur. Ou seja, lá na virilha, internamente, posteriormente, passando e subindo até a região
de L1, em alguns casos até T12, nessa região aqui. Então, o músculo ele parte daqui e vem até aqui. Olha só o sentido do músculo. Olha o que acontece. Se você tracionar o músculo aqui, o que vai acontecer com a lombar? Ela vai subir. Tudo bem, Roberto? Tudo bem. Quando você Entendi. traciona a lombar e ela sobe, você modifica a angulação da vértebra, fazendo com que haja o quê? Pinçamento lá atrás, onde a pessoa está sentindo dor. Então, esse tipo de exercício até é recomendado para se fazer se o aluno tiver condições de manter no solo, em tempo integral, a lombar. Se ele não consegue manter a lombar colada no solo, aumenta um pouquinho mais o ângulo dessa perna. Traz a perna um pouquinho mais para cima. Já é um exercício mais avançado, né, mestre? É um exercício avançado. De repente, você até poderia pedir para ele fazer esse mesmo tipo de exercício, mas tirando o tórax do chão, colocando os cotovelos no chão, e pedir para que ele levante com os cotovelos, porque mantendo a flexão do tronco, você estabiliza a lombar. Uhum. Então, você tem que tomar cuidado para não fazer com que haja uma extensão, uma lordose, né, um aumento dessa lordose na região lombar. Porque se você fizer a lordose, esse aluno ele com certeza vai sentir. Então, pode fazer? Pode, mas desde que ele não descolhe. Ah, estou na dúvida se ele faz. Então, vamos começar pelas progressões. Começa lá atrás. Começa aqui, ó. A joelho dobrado, por exemplo. Pede para ele fazer esse exercício aqui, ó. Cadê você? Cadê? Aqui. Pede para ele fazer, de repente, esse tipo de movimento, manter nessa posição. Quanto mais esticado o pé para cima, mais difícil é. Mas, ó, a lombar vai estar coladinha no chão. Entendi. Entendeu? A questão é estabilizar a lombar para ela não curvar. Porque as pessoas realmente reclamam muito. Tem sofrido bastante com dores nessa região. Por causa disso. Quando você enverga a lombar, você comprime a parte de trás, onde você tem normalmente as herniações. Então, desse jeito, ele não vai sentir a dor. Pede para o paciente não prender o ar também. Tá? Para não fazer a famosa manobra de Valsalva, que é a pressão intratecal, ela aumenta, causando dor também. Então, na hora que vai fazer o exercício, respiração constante. Solta o ar, puxa o ar, solta o ar, puxa o ar. Vai fazer algum tipo de movimento, de esforço, solta o ar no movimento. Volta puxando o ar ou volta soltando o ar, mas nunca prendendo o ar. Para pacientes com dores na lombar. Você vai ver que a reclamação vai diminuir bastante. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Tranquilo. Aí aqui, deixa eu ver se aqui eu posso mostrar alguma coisa interessante. Professor, olha só. Oi, pode falar. Só me tira uma dúvida. Eu vou falar que geralmente mulheres que sofrem mais por ter um pouco mais de bunda, tem essa escoliose, é isso mesmo ou eu estou errada? Normalmente, as mulheres elas sentem mais dores porque socialmente elas têm que ter mais bunda, né? Então, quanto mais bunda, melhor, não é isso? Era? Verdade. A Roberta está confirmando aí. Algum homem aí pode dizer se é verdade o que eu estou falando? Verdade. O Reinaldo diz que quanto mais bunda, melhor. Então, né, o brasileiro gosta de bunda, né? Então, o que acontece? As mulheres elas querem ser notadas, né, por alguns brasileiros. As mulheres brasileiras querem ser notadas por alguns brasileiros. Então, elas querem, né, uma bunda um pouco mais expressiva. E aí, o que você pode fazer para melhorar isso? É dar uma empinadinha. Empinar o bumbum. Não, você está falando na posição ereta ou você está falando na posição cúbito que você está falando? Na posição o quê? Decúbito, deitada? Em pé. Ó, a posição ortostática.
Posição ortostática, né? Acredita que vai melhorar? Não, presta atenção. Eu estou só dizendo o que acontece. A mulherada, ela quer uma bunda mais avantajada. Então, o que ela faz? Ela dá uma empinadinha. É o que acontece. Não estou dizendo que é para fazer isso. É o que acontece. Aí ela fica com uma bundinha mais empinada. Só que o que ela precisou fazer para essa bunda ficar mais empinada? Deu aquela empinadinha para chamar atenção. O que ela faz? O que acontece? Ela vai ter que curvar a coluna, não é não? Ela vai ter que curvar a coluna, ela vai ter que aumentar a lordose dela. Vai gerar uma hiperlordose. A mulher não tem bunda, mas ela gerou uma hiperlordose tão grande que, aparentemente, ela tem bunda. Esse é um problema. Existe a lordose fisiológica e existe a lordose patológica, que é a hiperlordose, é o excesso da curva. Então, você quer garantir um glúteo legal? Cara, faz musculação, faz uma malhação legal para ganho de massa glútea, mas não tenta ganhar vantagem com a curvatura da coluna lombar, que você vai acabar estragando, ferrando com a coluna, com a região lombar. Então, a maior parte das mulheres sentem dores na coluna, claro, né? São as mulheres que atualmente e até hoje, né? Que engravidam e parem, né? Isso é natural das mulheres, então, terem uma hiperlordose por conta da gestação. Então, aí a frequência de dores lombares aumenta também. Então, por isso que o número de mulheres com dores lombares também é maior. Porque estamos levando em consideração que elas engravidaram, grande parte, e aí acabaram tendo uma hiperlordose. Mas, de fato, as mulheres também se comprometem empinando mais o glúteo para manter vantagem no glúteo, usando a lombar como mecanismo para isso. E é errado. Então, mantém-se uma lordose adequada. Faz um alongamento adequado do quadril. E aí sim, você faz um fortalecimento do glúteo. É o correto. Senão você vai acabar tendo dores mesmo. Entendeu, Vera? Foi aí? Entendi. Show de bola. Mais alguém, gente? Quer falar alguma coisa? Até então, tranquilo, mestre. Obrigado. Nada. Tá vendo esse abdominal que essa menina tá fazendo? Vocês estão vendo esse abdominal? Sim. Eu vou tentar descer com ela aqui. Sim. Ela desceu tudo. Olha só o que ela fez. Na hora que ela desceu tudo, não sei se vocês conseguem ver essa curva aqui, ó. Dá para ver, sim. São as costelas. Nesse momento em que ela voltou, as costelas ficaram abertas. Que alguém poderia me dizer o que aconteceu nesse momento? Respiração, né? É bom que ela respire, tá? Mas o que aconteceu a nível muscular aqui? Contração da coluna? Não. Para onde eu estou apontando? O que aconteceu? Abertura do tórax? Oi? Abertura do tórax? Não. Houve uma abertura do tórax. Por que houve essa abertura do tórax? Ela deitou e automaticamente fez essa abertura, né? Deu uma relaxada. Deu uma relaxada. Essa é a resposta que eu procurava. Ela relaxou. Esse tipo de abdominal que ela está fazendo é um abdominal que não pode ter relaxamento. Então, aqui, onde nós temos os oblíquos externos e internos, deveriam estar ainda em contração, mesmo que na volta. Ela relaxou. Ela não está permitindo que essa ação de core aconteça adequadamente. Você vai fazer um abdominal, a contração muscular ela tem que ser do início ao fim sem relaxar. Você precisa manter o core ativado o tempo todo. Não é porque ela voltou que ela tem que parar. Quando alguém está fazendo barra, ninguém faz barra puxando tudo e relaxando. A galera faz a barra
depois volta e uma semiflexão, ou seja, ainda há contração aqui, para depois puxar novamente. A contração muscular acontece o tempo todo. Essa situação aqui faz com que ela até consiga fazer um movimento de contração. Mas, no momento em que ela voltar, se ela não permitir essa contração, ela está fazendo uma abdominal errada. Então, galera, antes de vocês fazerem um videozinho para mostrar como é que se faz as coisas, tenha certeza de que vocês estejam fazendo o movimento corretamente. Porque senão você acaba caindo num erro aqui comum das abdominais. Ah, mas ela só está fazendo um pouquinho, só não tem problema nenhum ela fazer esse curtinho. Não tem, não tem. O problema todo está exatamente na volta. Ela relaxou, já era. Eu já paro de assistir, vou para outro vídeo, né? Porque esse não vai rolar. Vocês conseguem compreender? Essa daqui. Essa daqui teve a minha atenção. Por quê? Porque ela mostrou passo a passo o que fazer. Talvez esse rollout aqui, na hora que ela levantou a região lombar, tenha sido, não sei, ela deve estar explicando que não deve ser feito, possivelmente, porque aqui ela fez corretamente a progressão. Então, eu assistiria pelo menos até metade aqui, onde não houve nenhum erro, até então. Tá vendo, gente? Basicamente era isso. Basicamente era isso. Perfeitamente, muito bom, mestre. Obrigado, hein? Mais uma Show, vez. Renan. E aí, galera? Fui dar uma olhadinha lá no sistema e vi que nem metade da turma fez a prova.